Começa a falar de Série A porque amanhã tem um Flamengo e Vasco pinçado da 34ª rodada pelo compromisso do Flamengo na Libertadores dia 23, né? E é um jogo que, se o Flamengo vencer, dá um passinho a mais, fica mais perto do título. Já tá rodando... Eu recebi no WhatsApp ontem um vídeo de alguém brincando com o Luxemburgo no voo. Ó, quarta tem gol do Gabigol, hein? Aí ele responde, ainda não começou o jogo, calma. Mas é isso, se ganhar amanhã e o Flamengo ganhar mais uma e o Palmeiras empatar, sem finir, né? Ou se o Flamengo ganhar 3 em sequência, mas aí a terceira só vai ser depois da final com o River. Que é contra o Ceará, não é? As coisas se encaminham. Parece ser uma contagem regressiva só, a sensação que a gente tem. Mas o nível de concentração tem que ser alto, porque o Oba-Oba já tirou grande coisa de muita gente, né? Então, calma. É verdade. Inclusive, hoje eu peguei um... Eu estava almoçando com a Ana na Zona Sul, aí eu peguei um táxi, o taxista te viu andando, te elogiou muito. Ó, que bom, obrigado. Torcedor do Flamengo. Valeu. Como era o nome dele? Não lembro o nome dele, acho que era Anderson. E ele foi fazendo conta no carro o tempo inteiro. Parece que a torcida do Flamengo está nesse modo matemática, assim, tentando entender o que pode acontecer daqui para frente, até porque tem alguns jogos difíceis daqui para o fim do ano para o Flamengo. Tem Santos, né? Tem Grêmio, tem Palmeiras. Acho que tem toda uma questão... A gente viu no final de semana a torcida cantando é campeão dentro do Maracanã. Isso, pela primeira vez. E eu acho que a torcida do Flamengo vive um momento que ela esperou muito. Porque por mais que tenha acontecido o título da Copa do Brasil, né, que é o último título recente, grande do Flamengo, tem o Brasileiro de 2009, mas o torcedor do Flamengo viu o time se reestruturar e outros times batendo campeão. Então, começou aquele processo de reestruturação, o Palmeiras bateu campeão, depois Corinthians campeão, o Grêmio campeão da Libertadores, depois o Palmeiras... Ele ficou vendo e esperando, cara, e aí? E essa reestruturação, quando vai dar resultado? A sensação que eu tenho é que o Flamengo vai engavetar uma sequência de anos positivos, não só pela questão financeira, por poder contratar quem quiser, mas pela estrutura que se consolidou e uma estrutura que foi muito ironizada durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Ah, mas eu nunca vi o dinheiro ganhar o campeonato, a gente via muito isso. Saco de dinheiro, não chuta a bola. E o Flamengo tem que ser como era com o Adriano, Wagner Love, não sei quem. E aí ficam cantando essas lendas urbanas do que era aquele time do Flamengo de 2009. E enquanto isso, os outros times foram se organizando e o Flamengo foi também cortar na carne, né, essa reestruturação. Então, acho que agora o torcedor do Flamengo fica, cara, e aí? É nessa quarta? É nesse domingo? Todos os torcedores do Flamengo que gostam de conversar, que vêm me abordar, falam assim, e aí, Ana, quanto que você acha que é a porcentagem do Flamengo contra o River? E aí, quanto que você acha que vai ser campeão? Qual vai ser a pontuação recorde? Não sei o quê. Porque, cara... Eu acho que é um momento legítimo do torcedor que engavetou tanto sofrimento aí nos últimos anos, vendo o time eliminado em primeira fase de Libertadores, perdendo título para times que às vezes tinham até financeiramente menos do que o Flamengo, que agora ele tem que rir e fazer todo mundo rir também, né? Perdeu aquela Sul-Americana no Maracanã, né? Foi. 2 anos atrás. É que a torcida do Flamengo é tão grande que você acha todo tipo de perfil e num número considerável, né? Tem o rubro-negro desconfiado, aquele que não aceita esse favoritismo. Esse ano é o ano mais desconfiado, né? Porque nós já vimos em anos assim que estava super confiante. Esse ano é o ano mais desconfiado. Tem a ala dos flamenguistas desconfiados que a gente encontra no dia a dia que fala, não, calma, não é assim também. Tipo, o time deu uma sapecada lá no Grêmio, não, mas calma, porque, pô, Libertadores, não é bem assim. É que eles também não aguentam mais o sarro não vou nem falar a palavra, do diminutivo de cheiro, entendeu? Essa história de segue o líder. Eles nem estão brincando, a torcida nem está entrando nessa esse ano. Né? E o torcedor do Flamengo é brincalhão, ele gosta disso, mas só que já brincou e se deu mal em outras vezes, está prudente agora. O grito de campeão foi mal absorvido por muita gente. A turma dos prudentes, os desconfiados, eles não gostaram dessa história de gritar é campeão. Se você mas comparar um vai puxando o outro. Não, e se você comparar as rodadas dos últimos campeões brasileiros, a pontuação nessa rodada, o Flamengo está 7, 8 pontos na frente. É muita coisa. Com 18 pontos em jogo, o Palmeiras precisa tirar 10 de vantagem do Flamengo. Não, é estatisticamente difícil de você... Mas não é nem matemática. A gente não precisa da matemática para explicar o que está acontecendo com o Flamengo. A gente só precisa olhar o que está acontecendo dentro de campo. É o futebol do time que está explicando o título. Não é a matemática. O que leva o Flamengo é essa obsessão pelo time principal. A maior preocupação hoje do torcedor do Flamengo não é nem o título.
É o time chegar inteiro para o jogo com o River. Esse jogo com o Vasco traz essa ameaça. Principalmente pelas declarações, né? O Henrique falou hoje, zagueiro do Vasco, que o Vasco tem que espelhar no que fez o Botafogo contra o Flamengo. E o Botafogo foi duro no jogo com o Flamengo. E a tendência é de que a gente tem um jogo muito duro amanhã. Bom, já que você evocou o Henrique, ele está aqui no nosso roteiro. Eu vou perguntar para a produção se já dá para puxar para a gente ouvir o zagueiro do Vasco agora, já que o Lino deu essa assistência de Zico aqui para mim. Então roda aí, olha o Henrique falando, Lino. Acho o jogo interessante por esse fato, né, de ser um jogo que tem uma história grande, onde se apresenta em um momento onde eles precisam de sair a ganhar o jogo, onde nós, dentro do nosso planejamento já desse fim de campeonato, é um jogo que para nós sim representaria muito, acho que sim, um título, né, ganhar deles, porque eles vêm tendo na sequência sem perder já de, acho, 15, 16 jogos. Então tem vários elementos para nós sair e encarar esse jogo como uma final, como uma partida que nós ganhando e batendo neles, eu acho que vai representar muito. Tem a rivalidade histórica. O Vasco nem tá desesperado mais, né? O Luxemburgo conseguiu tirar o time da zona da confusão, mas a galera vai levar o jogo a sério. Não só porque esse é o jogo da matemática contra o rebaixamento. O Vasco não vai entrar nessa briga contra rebaixamento. Mas se a gente fala em 45 pontos, o Vasco tem 42, o jogo é esse. O Vasco comemora a impossibilidade matemática de cair. O Vasco comemorará, se for o caso, uma vitória sobre o rival Flamengo, né? Inspirado no Botafogo, ele fala nisso num outro ponto da entrevista. Inspirado no Botafogo e no jeito de jogar do Botafogo, que chegou a fazer um jogo, perdeu, mas fez um jogo muito duro com o Flamengo. 1-0. Suado em cima do Botafogo. Eu acho que não tem outra forma de encarar um jogo para o Vasco que não seja dessa forma. Claro que, esportivamente falando, um jogo competitivo, né? Entrar para dar porrada não é nem o perfil do time do Vasco. Não imagino o Vasco nesse tipo de jogo. Mas acho que uma forma de encarar, uma forma legítima de encarar esse jogo é tratando como uma final. O Lino já falou da questão da pontuação, pela questão do ânimo também, por tudo que foi o ano do Vasco, que era um time ali fadado a brigar pelo rebaixamento até o final. E o Luxemburgo vem, recupera alguns pontos, faz o time jogar de uma forma até um pouco mais cautelosa, mais ofensiva. E o time está aí a poucos pontos de confirmar a permanência na Série A. É pouco para o torcedor do Vasco? É muito pouco. Acho que o cenário que incomoda um pouco, né? De olhar o que está acontecendo com o rival. Mas eu acho que eu sempre acreditei que um rival bem organizado, ele puxa os outros times para cima. Eu lembro que em 2014 eu cobri a dificuldade que teve o Palmeiras de quase ser rebaixado. E eu lembro que o presidente do Corinthians à época falou, olha, é péssimo pro Corinthians o Palmeiras rebaixado, porque aí fica muito tranquilo. Claro. Para o Corinthians disputar a Série A, né? Porque aí o seu rival ali te puxa para cima. Então, eu acho que dessa forma, claro que você vê uma distância muito grande para Botafogo, Vasco e Fluminense. O que acontece na vida do Flamengo hoje é uma outra realidade. Mas vai puxar. O reflexo do que vive o Flamengo hoje se for bem interpretado por esses três times, eu acho que pode ser positivo para pensar o futebol do trio carioca. Vai puxar, mas não vai puxar muita gente. O que deve acontecer, o Flamengo vai puxar mais 2, 3, 4 e vai criar um bloco destacado dos demais, pela questão financeira, pela capacidade de investimento. E se tiverem felicidade na montagem de time, a gente vai ver um bloco se destacar. A distância vai ficar cada vez maior, né, para aquela turma do sobe e desce, e a gente vai ver um bloco mais adiante. Quem tiver competência, cola no Flamengo e vai junto. Só uma coisa rápida em relação ao Flamengo, Rodrigo. O ano passado, o Palmeiras estava sobrando no Campeonato Brasileiro de um jeito, outra forma de atuar, outro time, tá? A comparação não é essa. E eu sempre falava assim, o que preocupa no Palmeiras é quando ele sair aqui do cenário brasileiro, quando ele for para o confronto contra times que não têm a responsabilidade que os brasileiros têm de defender gol, como é que o Palmeiras vai se comportar? E foi lá jogar contra o Boca e teve muita dificuldade, né? Subestimou a capacidade do Boca e o Boca fez o que fez naquela semifinal de Libertadores. O Flamengo aqui, ele já não tem adversário no Brasil. Não tem adversário no Brasil hoje. Ele vai jogar difícil, vai fazer um jogo de dificuldade contra o Botafogo, vai contra começar o perdendo CSA, do Bahia. vai perder do Bahia, vai virar o jogo. Perdeu para o Bahia, né, no primeiro turno. Mas de nível técnico, de campo, tá? A gente está falando de campo, o Flamengo não tem rivalidade direta hoje aqui. Então, a preocupação do Flamengo claro, é um jogo só.
mas é como é que vai superar isso, porque o River é o principal adversário do Flamengo hoje no cenário da América do Sul. Não é só porque é a final da Libertadores, é que se você for pensar em nível de atuação, aqui no Brasil ninguém joga nem próximo do que está jogando o River. Você não acha exagerado, Ana, já colocar o Flamengo nesse patamar? Claro que é um trabalho de mais tempo, é um trabalho do Gallardo de várias temporadas. A tendência de que o Flamengo se torne antagonista do Sim, River. é que são duas coisas diferentes. São duas coisas. A gente está falando de estrutura, e a estrutura é muito difícil você comparar, porque o trabalho do Gallardo são várias temporadas, e o Flamengo começou agora. Mas você pegar jogos jogado 90 minutos... Está fazendo um recorte muito recente. Sim, né? claro, dos 3 meses que está fazendo. Estou fazendo um recorte de agora. Tipo, o Palmeiras, o primeiro semestre do ano passado, ninguém ia falar que ia ganhar o Brasileiro da forma como ganhou. Na largada do ano, a gente tinha a sensação de que o Palmeiras estava em montagem de elenco, qualidade e com de o Roger Machado, não sei o que, o Felipão chegou, o time se reorganizou e... foi para dentro com um time misto e ninguém falava que seria da forma como foi. É uma virada do Flamengo que tem a ver com Jorge Jesus, com estrutura de time e com uma cobiça que o Flamengo ainda não viveu por parte do mercado europeu e vai ter que vivenciar isso agora na virada de ano. Né, para manutenção de jogadores, para manutenção de treinador, projeto, ideias, Mas uma coisa é você perder o Arrascaeta e buscar o Gerson. Outra coisa é você perder o Arrascaeta e usar o garoto da base. Então, com todo respeito ao garoto da base, o Flamengo já não está mais nesse patamar. Ele perde o Arrascaeta não, ele perde um jogador do nível do Gerson, ele já vai olhar o mercado de uma outra forma. O Flamengo tem cacife para esse game agora de igual para igual. Né? Vai trocar mesmo com o que Flamengo ele perca hoje. ele provavelmente vai pegar um outro do mesmo nível. É que esse padrão River Plate é algo a ser... É de atuação, tá, que eu tô falando, não é de estrutura. É algo a ser buscado, é algo a ser buscado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado ainda com não faz nem bem pro Flamengo, nem é bom pro Flamengo você criar esse Mas você acha que tem algum time no Brasil hoje que joga perto do que joga o River, que vai para bater de frente com o Flamengo? Nesse recorte atual, não. O Flamengo é o melhor time do Brasil e está estruturado para isso, mas o Flamengo o Flamengo vai se tornar essa equipe? O Flamengo vai ser o rival dos grandes times sul-americanos daqui para frente? É aí que tá, porque dentro do Brasil hoje, a sensação que eu tenho hoje, 2019, é que para trocar de igual para igual com esse Flamengo, a gente não tem time no Brasil. O Palmeiras tem bala, tem dinheiro, condições financeiras mas para tecnicamente em campo não troca de igual para igual. Agora? Eu acho muito difícil. Eu também acho, agora sim, mas projetar isso é que Claro, aí você vai falar de outros pontos, você vai falar do futuro, vai falar do que vai ser o Flamengo no ano que vem, se vai perder o Gabigol, se vai comprar o Gabigol, como é que vai ser a situação do Gerson. Você vai olhar agora de campo e bola, falando da semana da Libertadores, do que vem mostrando o Flamengo individualmente, se você comparar Flamengo e River Plate... você vai colocar o Flamengo na balança do River Plate. Você não vai colocar outros times brasileiros na balança do River. De atuação, tá? De campo e bola, 90 minutos. Porque o desafio é ficar, né, Rodrigo? Não é só chegar. Como dizem os grandes cantores, se manter no sucesso é mais difícil do que chegar lá em cima. Fazer sucesso é relativamente mais fácil do que você se manter lá em cima. Mas a impressão que eu tenho é que, falando em lá em cima, o gráfico do River timidamente vem descendo um pouco, e o do Flamengo está subindo. O do River subiu. Ele começou mal o Campeonato Argentino, subiu para buscar a ponta da tabela, foi bem nos mata-matas de Libertadores, né? Ele estava invicto até a derrota para o Boca. E o Flamengo foi crescendo de uma outra forma. O River vem com uma estrutura que ele precisou se montar, o time trocou algumas peças e o Flamengo veio o que veio. Né? Mas não mudou tanto, tá ajustado ao que era. A espinha dorsal é a mesma há muito tempo. Né? Mas eu digo, de uns 2, 3 anos para cá, já não foi melhor o time do River do que é hoje? É que o River nesse período do Gallardo? Mas isso aqui é curioso. Não é o auge do River. Já foi, sem dúvida nenhuma. Eu concordo contigo, entendo o que você quer dizer. Mas o fascínio dos grandes times é a capacidade que eles têm de modificar as coisas e manter a produtividade, manter as conquistas. Como o Renato tem tentado no Grêmio. Isso é muito raro. O Boca resolveu partir para o confronto, o River topou. Não é só na bola, é de outro jeito, a gente vai de outro jeito também. Hoje o River é um time maduro a esse ponto. São esses estágios que o Flamengo vai precisar chegar, entendeu? O River é capaz hoje de vencer sem necessidade de posse de bola, jogando em transição, em velocidade, partindo também, se precisar o River também vai. Esse time do River ficou cascudo. É um time que enfrenta diversas situações de pressão. O Flamengo precisa ser submetido a isso. Vamos esperar. É por isso que eu acho que saindo no cenário nacional, o Flamengo vai dominar. A minha dúvida é quando ele sai daqui. Porque a hegemonia aqui, ela se constrói em 2, 3 anos. Você vai ter um time que vai dominar, acredito que possa ser o caminho a se pensar do Flamengo. A minha dúvida é quando sai daqui.
Foi o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras jogava mal, ganhava de 1-0, jogava bem, ganhava de 3-0. E quando saiu para jogar de igual para igual com o Boca, não conseguiu. A minha dúvida é o que o Flamengo vai encontrar quando ele sair aqui do cenário nacional. Interrogação, como diria o saudoso Avalone. Vamos voltar para o cenário nacional, então, porque o Arão falou Tá da bem, expectativa pelo título brasileiro. Agora o Arão tá bem. Tá mesmo. bem, Arão? Fala, Arão. Nós somos seres humanos, né? É naturalmente que a gente acompanha as notícias, acompanha que falta, se a gente ganhar esses 2 jogos e o Palmeiras empatar domingo, a gente vai ser campeão. Mas a gente deixa isso de lado, né? A gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico que é muito importante, mas a gente deixa esse clima de eufórico para a torcida, para eles fazerem a festa. Ali a gente dentro de campo tem que manter o foco e a gente sabe que a gente não ganhou nada, a gente sabe que a vantagem é muito grande, é muito boa, mas o campeonato não está decidido ainda. Deve ser um período de muita ansiedade, né? Você Gente. querer resolver e esse negócio encruado, mais um jogo e mais um jogo Dá e pra mais jogar um jogo. segunda, terça, quarta, quinta e sexta já. Pois é, resolve. ia terminar isso. E é contracultural demais, a gente não está acostumado com isso. Não dá um medinho? Não dá um pouquinho de pânico você imaginar que esse time do Flamengo possa perder jogadores agora? A gente está 10 dias praticamente da chegada desse grande jogo e daqui a pouco você tem pela frente jogos de campeonato brasileiro que ainda mexem contigo, mas o foco... O River está todo voltado de boa, cara. Vai jogar a Copa Argentina amanhã, né? Mas ainda assim vai dar uma mexida no time, vai ajustar, tem mantido a equipe principal, tal, tá recuperando jogadores. O Flamengo não, o Flamengo tá ali, cara, no pé do acelerador o tempo inteiro. Isso é uma característica do trabalho do Jesus. Quando ele veio trabalhar no Brasil, alguns amigos meus de Portugal, sempre, todos assim, me falavam isso. Ele tem como característica a reta final, assim, os times deles estão com a língua no pé. Porque ele força mesmo, ele tira o máximo de cada jogador e sempre na reta final ele tem esse problema, entre aspas, né? Que os jogadores estão ali no limite. Na ressaca já, né? Mas vocês acham que esse jogo do Vasco pode ser perigoso para a final? Ou é mais o do Grêmio, que a gente acha que o Jesus vai dar uma poupada? Não, perigoso no sentido de machucar jogador, de você perder alguém, de você mudar, entendeu? Alguma coisa dentro desse cenário, é isso que preocupa. Mas esse nosso medinho é muito mais cultural. A gente está acostumado com o Renato Gaúcho poupando. Todos, daqui a pouco né? o Mano vai dar uma poupada. Todos. Aí eu tiro né? Eles tiram o pé. A gente convive com isso desde que nasceu e começou a falar de futebol. Vem um português para cá e começa a ver diferente da gente. Assusta um pouco. É uma visão completamente nova. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Que Já isso? diria o bom e velho Fernando Pessoa. Tá vendo só? O bojador Poético, é um cabo no norte da África que os portugueses não conseguiam passar e quando finalmente eles passam, aí vem a glória de passar pelo bojador, pelo cabo. Vem a bonança. E os portugueses têm isso, né? Na alma do navegador português, esse desafio, essa coisa de lutar contra a dor, de querer algo diferente, de lutar contra isso. A gente não pegou isso tanto dos portugueses, né? Podia ter pego, né? Olha ele aí, ó. Inclusive teve uma imagem que a gente mostrou no troca do final de semana, porque ele estava suspenso no último jogo, mas estava gastando o chão da cabine, estava 3-1 e ele botando a mão na cabeça, desesperado, que é assim que ele fica o tempo inteiro, regendo o time à beira do campo, né? Imagina para um técnico que nunca saiu de Portugal, praticamente, vai treinar o Flamengo da forma como ele foi, de chegar e resolver problema e colocar o time para brigar pelo título. A carreira dele ganha um aspecto especial que até hoje não tinha. Diferentemente de outros técnicos, sei lá, vamos comparar com o maior expoente hoje português, que é o Mourinho, ele vem de Portugal para o Brasil, assim, para dar um upgrade na carreira. Porque, beleza, trabalhou em Portugal, tem ali uma carreira consolidada, mas o pulo da carreira dele vai ser esse título com o Flamengo, cara. Quando olhar lá a biografia dele, é um cara especial, que saiu lá de Portugal, que tinha lá o seu mercado nacional consolidado, e o cara resolve ir para o Brasil para treinar o Flamengo. E olha, parece que hoje, finalmente, rolou um encontro que faltava pro Jesus, porque um cidadão chamado Arthur Antunes Coimbra tinha uma reunião no Ninho do Urubu, não sabia que ia ter treino. Eu falei com ele ainda agora para afinar essa história e confirmar, porque parece que o Zico foi lá visitar, dar boas energias pro time do Flamengo. É óbvio que isso aconteceu, mas o Galo tinha uma reunião
com a diretoria do Flamengo. Chegou lá, estava tendo treino, aí é impossível o Zico entrar no ninho do urubu e não causar isso que ele causou. Pela cara, pelo astral da foto, a gente já vê o clima lá no ninho. Você falou com o Zico hoje? Falei ainda agora, antes do programa começar, para confirmar isso aí. Aí, ó. Zico, é bom lembrar, filho do seu Antunes, um português, torcedor do Flamengo, que é coisa rara aqui no Rio, geralmente a colônia portuguesa torce pro Vasco. O seu Antunes, na casa número 7 da Rua Lucinda Barbosa e Quintino, tinha uma bandeira do Flamengo hasteada. Todos os filhos rubro-negros. E aí, ó. Pro Zico deve ser muito legal também encontrar um Patrício à frente do time dele. Esse aqui é Jesus, mas o rubro-negro comemora o aniversário daquele ali, como Natal. O Natal rubro-negro é dia 3 de março. Aí, Eu ó. sabia que o Zico era pisciano. Eu também não sabia, eu não sei nada de signo, cara. Tô por fora do Gente zodíaco. boa. E não foi só o Jesus, É o obviamente. encontro de Jesus com Deus, uma amiga minha que mandou hoje. A legenda foi essa. Felipe Luiz também tirou uma foto do lado do Galo e botou, ó, que ninguém me acorde desse sonho. Outro dia ele conheceu o maestro, lá na Gávea, foi reportagem do Esporte Espetacular. O Felipe Luiz é rubro-negro e não conhecia os ídolos de perto e tá tendo essa oportunidade. É muito bom ver um cara consagrado com essa cara de menino olhando pro Zico, né? Conforta, né? Acolhe, te faz, te dá pertencimento, né? Você se sente parte daquilo ali quando você vê o Zico, quando o Zico está perto de ti. Eu acho legal isso. E porque também a gente vive uma geração de jogadores, e que não é a geração do Felipe Luiz, a geração mais recente, que parece que não tem essa referência de idolatria. Isso. Aí você pergunta, assim, às vezes é uma referência muito distante, talvez o europeu, ele mesmo é o próprio ídolo dele mesmo, desses garotos, né, homens agora. Então eu acho que é uma geração que ainda consegue cultivar a idolatria por jogadores, como é o caso do Felipe Luiz e do Zico. Então isso, pra mim, eu observo muito no trato com jogadores de futebol. Eu pergunto, cara, quem é teu ídolo? Tipo, assim, eu gosto um pouco desse, um pouco daquele, mas ídolo mesmo, não tem essa referência. Isso que é uma boa, um colega nosso, motorista, o Ítalo, que trabalha com a gente sempre aqui, o filho dele nasceu, ele botou o nome de? Arthur. Arthur. Os rubro-negros adoram fazer isso. Aí hoje ele estava comentando comigo que pretende ter outros filhos e que finalmente outros nomes apareceram. Quem sabe Felipe, né? Quem sabe Gabriel, quem sabe outros nomes agora. Quero ver botar Leo Vigildo, pô, pra homenagear o maestro. Então, Agora, Ana, você falou dessa geração mais nova, que não tem tanta referência, que às vezes é meio blasé com os caras da antiga. O Muricy já me contou muito que teve que pegar gol no YouTube e mostrar pros caras que ele treinava que ele jogava bola bem, porque os caras não acreditavam e tal. Mas o Gabigol, sempre que chega perto do Zico, tenta tirar uma casquinha. Acho que a gente tem um momento desse aí. Então vou chamar o vídeo fechado, ó. Já teve isso, já foi tudo. Não vem não, que já foi tudo. Um pouquinho de gol. Tudo é impossível, foi 81 no ano. Tu já pegou todos. Já pegou da outra vez aqui mesmo, você pegou, levou tudo. Pegar mais. Não quer demais. Não quer demais. A brincadeira de pegar gol. O Gabriel do Flamengo, eu acompanho a carreira dele desde que ele tem 17 anos. O Gabriel do Flamengo, ele tá caminhando, ainda tá caminhando, por uma questão de maturidade do atleta que ele é muito grande. E eu vejo isso muito porque ele está muito bem assessorado em aspecto de mídia. Ele tem sempre algo na ponta ali nas redes sociais para já trucar o torcedor, porque ele já sabe. Ele tem dado entrevistas muito melhores do que ele dava há 2, 3 anos, quando ele começou no Santos, por exemplo. Isso é óbvio, porque o garoto de 17 para um homem que está se encaminhando agora para mais de 20 anos. Mas ele é um Gabriel que caminha para a maturidade. Claro, ainda tem a questão dos cartões, tem levado muitos cartões, às vezes é meio nervosinho, mas ele caminha muito para isso. Eu vi uma entrevista dele esse final de semana depois do jogo, ele deu beijo lá no Regis Reis e não sei o quê, e aí acho que foi o Eric que foi perguntar para ele, mas e aí alguma coisa em relação a ele? Calma. É o rubro-negro desconfiado, né? Não, calma, devagar, que uma coisa de cada vez, e sério, convicto do que ele estava falando. E aí você vai nas redes sociais, ele tem sempre alguma coisa ali para dialogar com o torcedor, de um jeito muito espontâneo, quem cuida das mídias sociais dele e dele próprio, e de um jeito muito genuíno. Então eu acho que é interessante ele entender que ele também precisa buscar essa idolatria aqui no Brasil, essa referência, porque mais cedo ou mais tarde ele volta para a Europa, ou talvez não, talvez a carreira dele vai se consolidar aqui no Brasil, mas faltava isso para ele. Ele tinha isso no Santos, saiu da forma como saiu, foi vendido, voltou, foi para o Flamengo. Então, acho que para construção da carreira,
a gente fala dessa geração blasé, ele entendeu que ele não precisa disso. Então ele está caminhando para um lado muito legal do jogador de futebol, que é entender que ele fala para muitos torcedores e ele tem algo a dizer ali, né, nas suas redes sociais, no seu dia a dia. Ele atingiu a marca do próprio Zico no final de semana, com 21 gols. No Instagram dele, a gente mostrou aqui no fim de semana, já tinha uma arte dele comemorando com o Zico, uma fusão de imagens ali. Ele já tinha feito isso com o Brocador, já tinha feito com o Nunes, se eu não me engano. Toda vez que ele atinge uma marca parecida ou iguala a marca de algum ídolo do Flamengo, ele faz uma homenagem nas redes sociais. E ele tá com uma relação com a torcida muito legal. Acho que desde o início ele sacou. Desde o começo. Quando tinha a história do Nego Ney, tinha um garotinho dançando. Ia pra torcida, fazia a comemoração. Ele deu a camisa para um garotinho que tava com a barbinha desenhada agora nesse final de semana. Isso é importante também, né, Lino? O cara entender onde ele tá para poder criar tudo isso em volta, assim. Mas quando balançou essa semana, isso aconteceu nos últimos 10 dias, né? Esse endurecimento, a possibilidade de endurecimento na permanência dele. A cobrança do Braz ali, né, na entrevista. Isso tudo fez com que o torcedor do Flamengo discutisse Gabigol e tratasse de uma outra forma. Principalmente, sob o ponto de vista da organização do Jesus e o que ele fez com o time. Ou seja, Gabigol não é fundamental, o Gabigol é apenas importante. E é um jogador que quanto mais tempo ficar, mais importante vai ser, porque ele é útil. Tanto que, na lista de pretensões de Jorge Jesus para o ano que vem, há diversas características que esse time não tem. Um volante um pouco mais marcador. Já se fala em vários jogadores de Edenilson, Patrick e vários outros jogadores que podem entrar para compor um pouco mais esse endurecimento de meio campo que o Jesus quer. Que ele tenta muito com o Pires da Mota e não consegue. O Pires da Mota não entra na pegada que ele quer que entre. Centroavante. Centroavante. É outra posição, 9-9-9-9. Ele quer faz tempo. Não, que isso aí deu jeito. Ele acertou o time desse jeito, mas o elenco rico do Flamengo, o elenco com opções do Flamengo para o ano que vem, vai ter outras características. Isso não coloca em xeque o Gabriel, pelo contrário, mas traz para o Flamengo uma competitividade que ele não tem hoje. O Flamengo até tentou o Pedro do Fluminense, né? Antes do Pedro ser vendido, queria um 9 mesmo. O Jesus quer, e até surpreende, né? Porque o time tem uma química tão legal com essa movimentação do setor ofensivo, o Bruno Henrique para lá, o Gabigol abrindo, o Bruno Henrique aparece de repente, vira centroavante. Essa mobilidade do ataque do Flamengo parece que não combina com o 9 fixo. O Flamengo agora vai ter um 9 fixo, cara, vai botar um cara ali na área para trabalhar. Treinador bom gosta disso. Mas é que a gente fala, né? Para jogar aqui no Brasil funciona. Aí quando você vai subir ali, quando você vai subir ali o degrauzinho, vai jogar, sei lá, contra um Racing, vai pegar um Boca, vai pegar um River. Mas tem jogo que vai te exigir isso. Sim, até aqui mesmo. Vai te exigir jogar pelo lado, ter um cara mais fixo, alguém que defina as tuas jogadas, vai exigir um volante mais centralizado, né, para você conseguir trabalhar de outro jeito com zagueiros e passagem de lateral. Você precisa ter isso no grupo. É o que é o Jesus, né? Diversificar o elenco. O Zico até brincou com o Gabigol. Tem um Cavani aí que tá dando mole aí, Flávio. Pois é. O pai do Neymar foi visitar o Ninho hoje também. Tá convite cheio do de Braz. visitas, né? Pois é. Isso quer dizer? Não quer dizer nada. A princípio, né? Mas já começaram aí, né? Porque apareceu o cara lá, né? O pai do Neymar aparece quando... Ele apareceu na época que o Palmeiras estava para título brasileiro também, ele deu uma aparecida. E bom lembrar que ele é sogro do Gabigol, né? Tem uma relação assim também. Momento Nelson Rubens! Ok. Meu camarada Jorge Bispo, fotógrafo rubro-negro, fez uma sessão de fotos do Gabigol ontem e uma das fotos é ele com a Rafaela num love danado ali. Então tem isso também, né? Prefiro me Sogrão, vem aí visitar o CT, pô. Ele é meio consultor de pai de jogadores, né? Os também pais acho que consultam. O pai do Gerson estava junto, né? O pai do Gerson estava junto, Aí a Amanda Kestelman postou uma foto, né, um vídeo, uma foto desse momento. Aí eu comentei embaixo, assim, a galera comentando: por favor, não leve o Gerson embora! Sai de perto do Gerson! Tira ele daí! Tira ele daí! Agora, antes de chamar o intervalo, essa coisa cascuda do título que vocês estavam falando, no vídeo anterior, no encontro anterior do Zico com o Gabigol, que foi uma gravação para o canal do Zico, o Zico 10 no YouTube, foi feita no Ninho do Urubu, o Gabigol fez a mesma brincadeira de passar a mão na perna do Zico e falar: deixa eu pegar um pouco de gol. Aí o Zico brincou de volta: gol você já tem muito, pega a conquista, pega título. Calma essa aí. Que é isso que tá, né? Tem que ganhar agora, né? Chegou perto assim, pega título, né?
para dar uma encorpada. Pega a faixa, né? É isso, e fazer a nação feliz. O Júnior até levou a faixa para o Felipe Luiz na reportagem do Esporte Espetacular. Vai lá na Globoplay, Globoplay assistir. Pode fazer isso no intervalo do Troca, mas depois volta que a gente está ao vivo até 1 da manhã com Ana Thaís Matos e Carlos Eduardo Lino. Até já.